Seja bem-vinda, bem-vindo à Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade. Que alegria podermos estar juntos no colo desta mãe que nos embala. Maria é uma delicadeza de Deus a nós. Deus já bastaria ter se feito homem, mas escolhe fazer-se aconchego de mãe. Sendo um santuário da Arquidiocese de Belo Horizonte, um santuário mariano, nós temos um compromisso com a palavra de Deus que deve ecoar em nossos corações. Por isso te convido nessa hora. Disponha seu entendimento, sua memória, sua sensibilidade. Tome consciência do lugar em que você se encontra. Faça da sua casa uma extensão deste santuário, uma casa como a casa de Nazaré, para deixar que não haja nenhuma parte da sua alma, do seu interior, nada em você que não pertença a Deus nesse momento tão saboroso, tão terno de meditação da palavra de Deus. Porque se somos devotos de Nossa Senhora, nós temos que fazer como ela, guardar em nossos corações as palavras e os fatos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Que não haja nada em nós, ó Espírito Santo, consolo que acalma, hóspede da alma, que não esteja disponível para este momento de meditar as Sagradas Escrituras. Vós que sois o Espírito do Cristo, abri a nossa inteligência para compreendermos a palavra de Deus. Nós estamos agora no tempo do Advento. Advento, aquele que vem, o tempo da vinda. O Advento é uma preparação para aquele tempo litúrgico chamado por Marcelo na peça Hamlet, um tempo tão sagrado e tão doce, que o galo que anuncia o dia canta a noite inteira. O Natal, daqui a algumas semanas estaremos no Natal, é a grande festa das luzes, um tempo sagrado e doce. Ele é precedido por um outro tempo, que é o tempo da vigilância. É Pedro quem vai dizer em sua profecia: fazemos bem em ter diante dos olhos esta profecia que deve brilhar a nós como uma lâmpada em local escuro até que venha o dia do Senhor. O tempo do Advento é tempo de acender as luzes, não só as exteriores, que envolvem nossas casas, nossos comércios, mas o tempo de, por profecia, acender em nosso interior a lâmpada que nos faz vigiar. Por quê? Maranatá, o Senhor Jesus vem. Vamos aos textos. A proposta da liturgia de hoje, primeira leitura, é Isaías capítulo 40, versículos 1 a 5, 9 a 11. O salmo é o Salmo 84, que fala da verdade e o amor que deve se encontrar, da justiça e a paz que devem, como amantes, se beijar, se abraçar. A segunda leitura é a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 14. E o evangelho é o evangelho de Marcos, já que nós estamos no ano B. Ano passado, ano litúrgico, estávamos no ano A, ano de Mateus. Agora é ano B, ano de Marcos. Será ele o nosso companheiro durante os domingos, dias do Senhor. Pois bem, vamos à primeira leitura. Isaías 40, versículos 1 a 5. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Gritai-lhe que a sua servidão se cumpriu, que sua culpa está expiada, que ela recebeu da mão do Senhor o dobro do castigo pelos seus pecados. Clama uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor, tornai retas no ermo as veredas do nosso Deus. Nós estamos aqui no que a gente chama de o segundo Isaías. Isaías pode ser dividido em 3 livros, que são 3 profecias. O mesmo espírito profético que se apresenta de 3 modos. Estamos agora no segundo, no Deutero Isaías, que começa com esta exortação, que Deus pede ao profeta que seja um arauto seu e diga: consolai, consolai o seu povo.
profeta Isaías é muito particular, porque as suas profecias, elas estão cheias de símbolos. Por isso ele é um profeta tão próprio para o advento. Porque através dele e dos seus símbolos, nós somos convidados àquele lugar onde as palavras se ausentam. Os símbolos de Isaías, as suas alegorias, fazem a palavra de Deus chegar até nós por um atalho. É muito fácil entender o que significa a vinda do Messias quando se diz que o Espírito o Espírito do Senhor sobre ele pousará, o Espírito de entendimento que fará o tigre, o boi, o burro e o leão pastarem juntos. A criança poderá sem medo colocar a mão na toca da áspide sem sentir medo nenhum. Então, com essas imagens, com estes símbolos, o profeta Isaías faz chegar a nós a sua profecia. Então, é quase como se as expressões de Isaías tivessem uma tessitura. Elas têm que ser sentidas. Então, nessa segunda parte do profeta Isaías, nós vemos a imagem do Deus libertador, do Goel. E como é que Isaías vai nos ajudar a entender isso? Com esta sua palavra que tem uma tessitura, ele vai nos fazendo recordar, dar de novo ao nosso coração a experiência libertadora do Êxodo. O Êxodo é o grande evento paradigmático da história de Israel. É uma espécie de síntese e de profecia. Síntese, porque quando nós vamos ao livro do Êxodo, a gente vê o Deus que fez aliança com Abraão, que lhe jurou uma terra, uma descendência, uma aliança. Quando se diz no livro do Êxodo que Deus escuta o clamor do povo que sobe aos céus, vê, escuta e desce para salvar, ele desce para salvar a descendência de Abraão, que ele fez sua. E por que é uma profecia? Porque todas as vezes em que Israel se encontra em apuros, Israel está convencido: se o Deus dos nossos pais nos salvou, com o braço estendido e com mão forte, realizou as suas maravilhas, Ele também poderá de nos salvar, porque as promessas de Deus não caducam. Entendemos porque no versículo 9 e 10 e 11, desta primeira leitura se diz que o Senhor vem com poder. É o seu braço que lhe assegura o domínio. Ele traz a recompensa, como um pastor ele apacenta o seu rebanho. O braço estendido de Deus é um hebraísmo, é uma maneira metafórica de dizer que Deus que reergue, que vem para salvar, e Ele é o libertador, Ele é o salvador. Hoje está um pouco gasta esta palavra, libertação, que a gente às vezes tem a impressão de que diz respeito a esta ou aquela teologia, que libertação tem a ver com uma inspiração marxista. Não! Toda a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, o Pentateuco, os profetas falam de um Deus que quer libertar, que quer salvar. Ele é o grande libertador do seu povo. Então, segundo Isaías de 40 a 55, fala deste Goel, deste libertador que vem para salvar. A semelhança daquilo que fez no Êxodo, continuará fazendo ao longo da história e deve fazer concretamente agora, no momento em que seu povo está exilado. Você sabe, Léxio Divina significa brincar com as palavras. Temos que destacar as palavras para delas, na sutura das palavras, na união delas, fazer decorrer o sentido que nos abre a inteligência, que é a verdade de Deus a nós. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. O consolo, o nome da cidade, Yerushalom, a cidade da paz. A paz que é um dom, será um dom messiânico por excelência. Vamos ver isso no Salmo 84 daqui a pouco. Vemos isso no Salmo 71. Nos seus dias, nos dias desse Messias, a justiça florirá, haverá grande paz até que a lua perca o brilho. Então a paz, ela sempre é uma consequência do encontro com Deus que salva.
A paz aqui não pode ser entendida apenas como a ausência de dificuldades e de combates, mas como um bem-estar do Deus que garante a vida e faz tudo concorrer para o bem. Então, o consolo que vem é o consolo ao povo que é de Deus. Consolai, consolai. Quando a Bíblia repete, significa que é um chamado insistente. A repetição é uma ênfase. A repetição está dizendo aqui da importância do que vai ser dito. É a afirmação. É um modo de dizer aqui do quanto esta ação de Deus ela tem a sua intensidade. O hebraísmo não conhece aquilo que nós chamamos hoje de a hipérbole, né? Quando no superlativo não é o grande, o consolo intenso para reproduzi-lo, repete-se, é consolo, consolo. Assim como não há santíssimo no hebraico, se diz kadosh, 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 santo, santo, santo. Então é consolo, 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 consolai o meu povo, porque eu sou o vosso Deus. Aqui está, meu irmão, minha irmã, a fórmula da aliança. Toda vez que isso aparecer, eu serei para vós, vós sereis para mim. Eu sou o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Aquele que escuta deve ser conduzido ao êxodo, à aliança. Deve ser conduzido à aliança feita a Abraão, à aliança feita a Noé. Um Deus que faz aliança, que se faz para o povo. E Ele está se fazendo mais uma vez para o povo que é seu. E Ele é o Deus deste povo, um consolador. E aí, esta leitura vai trazendo palavras que são importantes. Voz, deserto, braço, pastor. Voz, um Deus que fala, comunica a sua palavra, é uma palavra que institui a realidade. A palavra de Deus que criou tudo aquilo que existe, a palavra de Deus que sustenta todas as coisas. Como lembra a carta aos Hebreus, por meio desta palavra todas as coisas foram feitas. É uma voz que clama no deserto. Deserto no hebraico, midbar, lugar da palavra, onde Deus encontra o povo. Assim como houve uma palavra no início imemorial do universo que instituiu todas as coisas e fez do caos brotar a ordem, assim haverá uma palavra, uma voz no deserto, o lugar onde Deus sempre encontra o seu povo, que arrancará da escravidão, arrancará do exílio, fará voltar. É o braço de Deus, o Salvador, do Deus que é pastor. Pastor, minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. O Senhor é apresentado como o pastor de Israel, pastor que deve apacentar o seu rebanho. Aqui nesse texto, se nós vamos lá ao livro de Tobias, no capítulo 13, se diz: o Senhor castigou-nos por nossos pecados, mas o seu amor haverá de nos salvar. Compreendei o que fez para nós. Então, o exílio, o sofrimento, é sempre entendido como um momento de purificação, como um momento de voltar ao primeiro amor, do povo que se distancia da voz de Deus, e aí passa do jardim ao deserto. E no deserto, porque o amor de Deus nunca se cansa, surge uma voz que faz o povo retornar. Porque o amor de Deus, o amor que é eterno, Ele é capaz de salvar. Fala ao coração de Jerusalém. Grita-lhe que sua servidão se cumpriu. Falar ao coração. Quando nós temos intimidade com uma pessoa, pensemos aqui nos amantes, nós sussurramos no ouvido. E aquele sussurro nos provoca arrepio. Junto com o sopro, com a voz, vai a alma do amante que alcança o amado. Então é isso, Deus está pedindo que o profeta fale ao coração de modo persuasivo, que a profecia seja como um cortejo, porque Deus ama ao coração de modo singular e íntimo, como ninguém é capaz de amar. Entende isso? Rezemos isso. Sabemos que Deus nos fala,
mas não estamos atentos ao seu sussurro. Não prestamos atenção no fato de que Ele vem a nós com uma voz suave. Desprezamos o fato de que Ele quer ser íntimo, pessoal, nos amar. Fala ao coração de Jerusalém. Fala ao coração de Jerusalém. A sua culpa foi expiada. O castigo já foi pago. E a voz, o que é que a voz diz? Ela diz: preparai no deserto o caminho do Senhor. Preparai no deserto o caminho do Senhor. O deserto que é o lugar de retornar ao primeiro amor de Deus. Diz o Deuteronômio, capítulo 32, foi num deserto que o Senhor achou o seu povo, num lugar de solidão desoladora, cercou de carinho e de proteção. E temos que ir ao Salmo. O Salmo que ecoa a primeira leitura é sempre assim. O Salmo ecoa a primeira leitura, porque a primeira leitura é Deus que dirige a amada. No Salmo é a amada que responde ao amado. Por isso é um Salmo responsorial, a resposta do amor. Quando se diz, eu quero ouvir o que o Senhor irá falar. A paz que Ele vai anunciar, a paz para o seu povo, seus amigos. Entende? A primeira leitura é Deus que se comunica ao profeta dizendo, vai, sussurra, diz. Agora, a amada, a alma de cada um de nós, disponível a escutar o Senhor, diz, então eu quero ouvir o que Ele irá falar. A paz, o shalom que Ele vai anunciar. A paz para os que voltam o seu coração. Guarde esta palavra. Voltar. Conversão no hebraico. Shuv. Ir de uma direção a outra. Vamos ver no Evangelho. Metanoiete. Convertei-vos e crede no Evangelho. Tem que ter volta. Voltar ao Senhor o coração. Voltar. Para os que voltam ao Senhor o seu coração. A fala é o coração então, escutando o sussurro, o Senhor que fala, se volta. Está perto a salvação dos que o temem. Perto, o Goel, o Salvador, é Emanuel, é Deus conosco. Está perto a salvação dos que o temem. E esta salvação está perto, de modo que a verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão, se beijarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Então, olha só, a terra, que é o lugar onde Deus faz a experiência da aliança com o seu povo. Deus dá a terra, Natan, Ele entrega a terra, Natan, doar. A terra está sendo dada de novo. E neste dar de Deus, a salvação está perto, é Emanuel, Deus conosco. Voltemos a Ele nosso coração. A verdade e o amor se encontram. Hesed, compaixão, bondade, ternura, e Emet, verdade, fidelidade, confiança, se encontram. Verdade e amor são as feições de Deus no Antigo Testamento. Este é o seu nome. O Deus que ama com verdade. O Deus que, ao ser verdadeiro, é compassivo. O amor de Deus nunca se esgota. Ele é fiel, Ele ama com lealdade. O nosso amor humano está sempre à mercê de caducar. Quando estamos insatisfeitos, quando a gente se enfara, quando a gente tem alguma instabilidade. O amor de Deus não, Ele é leal. Olha o que diz a leitura, a segunda leitura escolhida para hoje. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda em cumprir as suas promessas, como alguns interpretam a sua demora. O tempo em Deus é mais do que tempo. A demora não faz caducar o amor de Deus. Ele usa de paciência. Versículo 10 da segunda leitura prevista para hoje. O dia do Senhor vem como um ladrão. Alguns acabarão espantados. Então o Senhor vem o dia do Senhor.
Ele irá cumprir aquilo que Ele prometeu. 1000 anos para Ele são como uma vigília de uma noite que passou. Então se encontra a verdade e o amor. Da terra, o povo que volta à terra é exilado. Da terra brota a fidelidade, a verdade, a segurança. Esse é o Emet. E a justiça olha dos céus, porque o pecado, que merece o castigo, desarmoniza a criação, institui a injustiça, e sem justiça não há paz. Então Deus vem, intervém, e sendo Ele o justo, o seu trono se apoia na justiça e no direito, lembra o Salmo? Ele traz a justiça que olha dos céus, e aí vem a paz. E a justiça beija a paz. Beijar e saciar no hebraico estão aliterados. Há uma relação, beijar e saciar, por isso os matrimônios se dão no poço. A samaritana encontra Jesus no poço. Então, quer dizer, bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão saciados. Toda a criação anseia por este beijo de justiça, este toque, o beijo, o sopro, a palavra. Deus vem restituir a justiça e no momento em que Ele beija a história com a sua justiça, se institui a paz. Sacia-se de justiça. Não há paz sem justiça. E o que é a justiça? A justiça é a vontade divina. É a vontade divina. No Evangelho, preparado para hoje, Marcos 1, o primeiro dos evangelhos em ordem cronológica, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Marcos 1, versículo 1, como está escrito no profeta Isaías: eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho, voz de quem grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O Evangelho está ecoando o que foi dito pelos lábios do profeta Isaías. Agora, o Evangelion, tudo que começa com eu, no grego, quer dizer bom, Evandro, o bom homem, Eucharisten, a boa ação de graças, o bom espírito, o bom anúncio, Evangelion, que é de quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. 4 palavras. Jesus e Yeshua salva. O Goel, o libertador, agora está entre nós, está perto da salvação. É o Cristo. Jesus, o Cristo, o ungido, o Machia, aquele sobre o qual desce o Espírito do Senhor. Este que salva, Jesus, que é o Cristo, o ungido, é também o Huios Tuteu, é o Filho de Deus. É aquele que vem da parte de Deus, é Filho de Deus, vem para salvar. E aí, versículo 2, isso é próprio do Evangelho de Marcos, como está escrito, portanto uma reminiscência, o Evangelho está em comunicação com o trecho de Isaías, voz no deserto, prepara o caminho do Senhor, prepara o caminho. E aí, nós temos que ir ao versículo 8, onde fica versículo 5, toda a região da Judeia era atraída pela palavra de João Batista, era batizada no Jordão. Moisés vai até o Jordão, agora a partir do Jordão, o Cristo continua conduzindo o povo na marcha da história. No Jordão, o batismo, baptisma no grego, imersão. O povo deve imergir do batismo, porque ali se dará a morte. No batismo se atravessa as águas, como aconteceu nos dias do dilúvio, como o povo atravessa o Mar Vermelho, passa-se da morte para a vida. E o batismo é para o arrependimento. Por isso, voltar. Lembra aquilo que disse? Metanoiete, convertei-vos, voltar. Todos são batizados por um homem como o profeta Elias. Elias deve vir com a austeridade, um amor que não permite excessos, desfazer-se, assumir a própria nudez, e na nudez ir às águas do Rio Jordão. Viemos a este mundo cercados de águas no útero da nossa mãe, 40 semanas,
A gestação, agora o útero de uma nova vida. E eu vos batizo com água, diz o Batista, como profeta. Mas, versículo 8, Ele vos batizará com o Espírito Santo, porque é mediante o Espírito Santo que nós somos renovados e regenerados. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, no deserto, o lugar do caminho da volta, escutamos nós atraídos pela voz de Deus, faremos o nosso êxodo, a nossa travessia para o encontro com o Espírito, que traz de novo o alento do jardim. A nova criação está sendo tecida. Como se diz em Isaías 32:15, o Espírito do Senhor traz a renovação. E onde passa Deus, diz o Salmo 64:65, brotam-se pastos do deserto. Meu irmão, minha irmã, é esta bênção que quero invocar sobre a sua vida nessa Lexio Divina. Que este tempo do Advento te abra um encontro com o alento do Senhor, que traz amor, que traz verdade, justiça e paz ao seu coração. Ele está próximo, Ele vem, sussurra nos nossos ouvidos, nos chamando à convicção. É Ele quem traz o Espírito, que renova e que faz brotar pastos do deserto. Se você se encontra num deserto, numa angústia profunda, agora é tempo do Advento, deixar que a graça do Espírito, o alento do Espírito, a fonte de água viva que é o Espírito, renove o seu coração, a sua vida, o seu chamado, a santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Virgem Mãe e Senhora da Piedade, de São João Batista, desça sobre vós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Ânimo, todo sofrimento é passageiro. Coragem, a recompensa será a vida eterna. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.